Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso de algoritmos. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisão simples e operadores relacionais. Na última aula nós falamos sobre os operadores aritméticos. Pois bem, dentro de um programa, seja ele numa linguagem de programação ou mesmo quando você está trabalhando apenas o seu algoritmo, nós temos três tipos de operadores. Nós temos os operadores aritméticos, ou seja, aquele que nós já vimos na última aula, que serve para criar as expressões matemáticas ou fazermos os cálculos matemáticos. E temos também dois tipos de operadores que são utilizados para fazer testes dentro do programa. Às vezes são testes de relações e outros são testes lógicos. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com os operadores relacionais, ou seja, para podermos fazer os testes de relação. E o que seriam esses testes de relação? Pois bem, os testes relacionais são exatamente como vocês podem ver aqui nesse slide. É quando nós queremos fazer uma comparação. Ou seja, estamos relacionando uma informação com outra informação. Podemos fazer essa relação usando uma variável e um valor pré-definido, ou entre duas variáveis, ou mesmo entre dois valores pré-definidos. Por quê? Porque a partir dessa comparação, podemos determinar um fluxo para um lado ou para o outro do nosso programa. Os operadores relacionais dentro dos algoritmos, eles têm uma regra um pouquinho diferente do que normalmente estamos acostumados a ver na maioria das linguagens de programação. Até o sinal de maior igual, maior, menor igual e menor são sempre padrões, ou seja, você vai utilizar o sinal de maior e o igual, ou só o maior e o menor, menor igual. E agora, quando se trata do igual e do diferente, existe uma diferença entre escrever em algoritmo e escrever numa linguagem de programação. Pois bem, numa linguagem de programação, normalmente, quando queremos fazer uma comparação de igualdade, nós utilizamos dois sinais de iguais, assim. Mas em algoritmo, e especificamente falando dentro do Visualg, nós utilizamos um sinal somente, apenas um sinal de igual. Porque nas linguagens de programação, um sinal de igual, ele significa atribuição. Mas nós sabemos que no Visualg, para fazermos uma atribuição, nós utilizamos o sinal de menor e um hífen. Ou seja, é como se estivéssemos criando uma setinha, certo? Para poder dizer que uma determinada informação está sendo atribuída a uma variável ou a um determinado espaço de memória, certo? Mas no caso aqui, então, como operador relacional, no Visualg nós utilizamos apenas um sinalzinho de igual. E o diferente é colocar então um sinal de menor que e maior que um do lado do outro. Em linguagens de programação, normalmente utilizamos a exclamação e o sinal de igual para representarmos a função de diferente, ok? Mas nós estamos trabalhando aqui nos algoritmos, então temos que guardar essas duas informações. Para fazer uma comparação de igualdade, até convém melhor aqui, colocar aqui igualdade. Nós trabalhamos com o sinal de igual e o diferente trabalhamos com o menor e o maior juntos, ok? Pois bem, e para que nós utilizamos essas comparações? Como eu já disse, para podermos criar um teste no qual vamos direcionar um fluxo dentro do nosso programa. Até agora, nós trabalhamos com a programação de forma linear, de um jeito que cada comando é executado por sua vez. Mas, mesmo no algoritmo,
para uma linguagem de programação, nós podemos criar saltos ou tomadas de decisões, ou seja, colocar pontos no nosso programa que será analisado, irá ser realizado um teste e, dependendo da resposta do nosso teste, uma seção de comandos poderá ou não ser executadas, ou seja, a gente pode ter um bloco de comandos que não será executado no nosso programa. Ou podemos ter blocos que, dependendo do resultado, vão ser executados. Caso o resultado não seja o esperado pelo teste, ele executa um outro bloco. Mas como é que funciona isso? Vamos aqui que a gente vai falar agora um pouquinho sobre a tomada de decisão simples. A tomada de decisão simples, a gente utiliza os comandos se então. E o que esse comando faz? Ele verifica uma condição que, se caso ela retorne verdadeira, ele executa um bloco de comando. Agora, se ela retornar falsa, ou seja, se o teste for falso, esse bloco de comandos não será executado e a nossa programação segue normalmente após isso. Vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem quando a gente entrar no Visualk. Porém, já se acostumem. Essa é a forma básica de escrevermos a tomada de decisão simples. Nós colocamos o comando se, atribuímos uma condição, ou seja, essa condição é onde nós vamos declarar o nosso teste. E normalmente é por conta desse teste que nós utilizamos os operadores de comparação, ou seja, os operadores relacionais. E aí vamos fazer o seguinte, depois de declararmos o se e atribuirmos a condição, nós vamos colocar a frase então. E aí vamos colocar o bloco de comandos. Uma vez que nós colocamos o bloco de comandos, ele pode ser uma única instrução, um escreva, por exemplo, ou várias instruções, e em seguida colocamos o fim se, para encerrarmos o bloco da tomada de decisão simples. Nesse caso, esse bloco de comandos só vai ser executado se o retorno da nossa decisão, ou seja, do nosso teste de comparação, for verdadeiro. Se o retorno for falso, tudo que estiver dentro do bloco de comandos não será considerado e aí o programa segue caso haja outros comandos para ser executado abaixo do fim se. Ok? Vamos então lá para o Visualk para podermos fazer alguns exercícios práticos e isso ficará muito mais simples de você entender. Pois bem, aqui no Visualk vamos começar a fazer uma prática que utilize, no caso, a tomada de decisão simples. Eu vou começar criando aqui uma variável. Essa variável ela vai ser do tipo string. Então, ou seja, ela vai ser uma caractere em algoritmo para receber texto. Eu vou colocar aqui nome, dois pontos, caractere. E o início do nosso programa vai ser assim. Escreva L, abro parênteses, vou abrir aspas duplas, vou colocar digite seu nome, dois pontos, fecha aspas, fecha parênteses. Na linha de baixo, vou ler a variável nome, ou seja, vou ler o nome. Leia nome. Certo? E agora vamos colocar aqui uma mensagem assim, escreva L, abro parênteses, abro aspas, vou colocar bem-vindo ao curso, dou um espacinho, fecho aspas, ponto e vírgula, nome. Pois bem, se eu executar esse algoritmo agora, ele vai executar simplesmente colocando lá, digite seu nome, eu vou colocar, por exemplo, Júnior, dou Enter e ele coloca lá a frase, bem-vindo ao curso Júnior. Beleza. Até então, comandos que nós
já tínhamos visto. Escreva L, leia, declaração de variáveis. Mas agora eu quero testar, eu quero fazer uma comparação ao nome que a pessoa digitou. Então eu vou colocar aqui C. Eu vou até dar um espacinho aqui no algoritmo para que vocês enxerguem a tomada de decisão aqui no meio. C. Agora, olhem isso. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Nome for igual ao quê? Vou colocar entre aspas. Por quê? Porque a nossa variável é do tipo caractere, ou seja, ela é uma variável que guarda informações do tipo texto, e na hora de fazermos uma comparação com um tipo texto, nós precisamos colocar as aspas. Então eu vou colocar aqui, se nome for igual a Júnior, entre aspas, fecho parênteses, então, aí eu vou colocar aqui um fim C já embaixo, e aqui no meio vou colocar uma indentação, vou colocar assim, escreva L, abre aspas, nome bonito você tem, fecha aspas, fecha parênteses. Perceba que aqui é um teste bem simples. A mensagem nome bonito você tem só vai aparecer se o que estiver armazenado na variável nome for o termo Júnior. Simples. Qualquer outro nome que a pessoa digitar, não será executado essa mensagem, e sim apenas a mensagem de bem-vindo ao curso. Vamos fazer o teste? Pois bem, digite seu nome. Vou colocar aqui Erisvaldo. Dei Enter. Bem-vindo ao curso, Erisvaldo. Perceba que nome bonito você tem não foi executado. Vamos executar novamente o programa. Eu vou colocar Júnior. Dei Enter. Nome bonito você tem. Bem-vindo ao curso Júnior. Legal. Então agora nós temos aqui uma condição onde, caso a palavra na variável nome seja igual a um termo pré-definido, ele escreveu uma mensagem na tela. Podemos até pegar e fazer uma outra coisa. Diga se está calor ou frio. E eu vou colocar aqui, no lugar de Júnior, lá na condicional, se estiver calor, podemos ir passear hoje. E aí aqui, dentro dessa outra mensagem, eu vou colocar aqui. Que dia interessante. Não é? Como se fosse uma pergunta. Para finalizar. Caso a pessoa declare que está frio na primeira pergunta, então só vai aparecer que dia interessante, não é? Como se dissesse assim, bom, tá frio, então é só um dia interessante, não podemos fazer nada. Agora, se a pessoa dizer que está calor, a frase podemos ir passear hoje será executada. Vamos lá? Então, diga se está frio ou calor. Eu vou colocar calor. Então, podemos ir passear hoje. Que dia interessante, não é? Agora, se eu colocar frio ou qualquer outra coisa, uma vez que eu só estou comparando a palavra calor, ele só vai executar o que está abaixo do bloco fim C. E você deve estar falando, oh, mas essa tomada de decisão não serve para nada. Na verdade, ela é um pouquinho simples. Podemos utilizar outros tipos de tomada de decisão, como veremos na próxima aula. Porém, em alguns casos, a tomada de decisão simples já é o suficiente. Vamos fazer um teste agora utilizando valores numéricos. Eu vou trocar aqui a variável nome, vou declarar nota do tipo real, pois ela pode ser
como é que se fala? Uma variável, uma nota com ponto flutuante. Eu vou colocar: digite a nota do aluno. Vamos ler a nota. E vamos verificar se a nota... Agora eu vou fazer um teste diferente. Caso ela seja maior ou igual... Caso ela seja maior ou igual que 7,5, então, parabéns, você tirou uma nota satisfatória. E aí vamos colocar aqui embaixo: nota incluída no sistema. Ou seja, o que queremos dizer aqui? A pessoa vai digitar a nota do aluno e todas essas notas, de qualquer forma, serão inclusas no sistema. Mas uma vez que ele tire uma nota maior ou igual a 7,5, antes de aparecer a mensagem de que a nota foi incluída no sistema, irá aparecer uma mensagem de parabéns, dizendo que ele tirou uma nota satisfatória. Digite a nota do aluno. Vou colocar aqui 8. Parabéns, você tirou uma nota satisfatória. Nota incluída no sistema. Agora, se eu colocar uma nota 6, por exemplo, a nota foi incluída no sistema. Então, agora tem uma coisa. Quando você utiliza o sinal de maior e igual, significa que se eu colocar 7,5, ele também tem que me dar a mensagem, certo? 7,5. Agora, se eu colocar 7,4, já não vai funcionar. Porém, se eu tivesse colocado apenas o sinal de maior e não o sinal de igual, o 7,5 já não aceitaria essa mensagem. Vou colocar aqui, ó, 7,5. Reparem que eu troquei aqui no algoritmo, eu tirei o sinal de igualdade na comparação. Então, eu estou dizendo apenas um teste de nota maior que 7,5. Se eu der Enter, agora já não apareceu a mensagem do teste condicional. Ok? Pessoal, eu peço um pouquinho de desculpas, hoje eu estou com um pouquinho de tosse, então ficou meio complicado em algumas partes, mas eu acredito que deu para entender tranquilamente aqui. No próximo vídeo, nós vamos continuar trabalhando com a tomada de decisão, porém, vamos trabalhar com a tomada de decisão composta e a tomada de decisão encadeada, aonde podemos utilizar retornos se falso ou colocar várias condições que retornem verdadeiro e também que retornem o falso, aonde podemos criar múltiplos testes e trabalhar de uma certa forma com saídas diferentes e vários tipos de execução diferenciados no nosso programa. Ok? Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Deixa seu like, dúvidas, deixa nos comentários que eu irei responder. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber as notificações. Até a nossa próxima aula. Um abraço, fui!